Mas vamos lá, enfim. Eu e o Pedro, a gente dividiu dessa maneira por quê? Porque o ano de 1930 ele é um divisor de águas na relação entre o Estado e a sociedade, né? E a gente já gravou coisas antes que falam sobre isso, né? Eu particularmente gravei lá um vídeo sobre o amadurecimento constitucional no Brasil e falei sobre como a gente tinha lá, na Primeira República, um liberalismo ortodoxo, né? Um governo que prezava muito pelas relações privadas e tudo mais e tal, caramba. O direito civil era muito amadurecido, o direito social nada, né? E aí, enfim, o que a gente começa a falar agora é exatamente sobre essa transição que acontece no ano de 1930 e que está relacionado à Revolução de 30, que é uma descontinuidade política do Brasil, né? A gente tinha lá, até 1930, um governo organizado a partir de oligarquias, né? E principalmente com um protagonismo grande das oligarquias cafeeiras, e a partir de 1930 isso não acontece mais. Não que as oligarquias cafeeiras não tenham aí um papel relevante na economia nacional, nem que tenham lá um amparo do Estado a partir de 1930, continuam tendo, vão ter até os anos 50, 60, né? Mas o que acontece em 1930 é uma descontinuidade daquela organização que girava em torno dessas oligarquias cafeeiras, né? E aí, enfim, a gente tem... Então, pois é, o certo é falar Revolução de 30 mesmo, acho louco. Pois é, mas aí é que tá, existe um debate historiográfico brutal a respeito disso, né? Porque, de fato, obviamente, se é uma descontinuidade constitucional, é um golpe de Estado, e foi o golpe de Estado, né? O golpe de 1930. Mas aí que tá, tipo assim, a historiografia ela é imensamente diversa sobre esse processo quando ela trabalha as transformações que aconteceram a partir de 1930, né? Então eu trago para vocês aqui só dois exemplos de como vários historiadores olham para esse momento, descrevem ele, né, e falam sobre as transformações, ou não, desse período. Então, por exemplo, o primeiro cara aí que a gente conhece, famosinho aí, que vai cunhar um termo para falar da Revolução de 30, para falar desse período de 1930, é o Francisco Verfort, que é um sociólogo lá da USP, né? E ele é amigo do Fernando Henrique e tal, ex-presidente e tudo mais, eles produzem juntos. E o Verfort, ele cria uma expressão, ele diz o seguinte, ele diz que com a crise de 29 e a Revolução de 30, e o golpe de 30, né? As oligarquias cafeeiras elas estão enfraquecidas pela questão da crise do comércio internacional e há um vácuo de poder no Brasil. Vários grupos políticos, vários grupos sociais estão buscando mais representação, mais participação e mais mediação do Estado para as suas questões, né? E isso obriga os golpistas de 1930 a assumir compromissos com diversos segmentos sociais. Então, o que ele diz que acontece a partir de 1930 é um estado de compromisso. E esse estado de compromisso é tratado como revolucionário. Por quê? Porque ele acolhe as demandas de vários grupos sociais. Então, você tem, a partir de 1930, o esforço para que seja estabelecido um novo Código Eleitoral, que garante o voto secreto, que garante o voto feminino e tudo mais. Você tem, ao mesmo tempo, uma preocupação com a legislação trabalhista. Você tem preocupações com o combate às oligarquias e à manipulação política nos estados, com interventores militares. Você tem uma preocupação cultural grande aí, com uma renovação da identidade nacional. Então, tipo assim, o Verfort ele diz o seguinte, que o vazio de poder provocado pela crise de 29 e pela crise internacional no preço do café, ele proporciona a formação de um estado de compromisso. E esse estado de compromisso é tratado como revolucionário, porque transforma diversos segmentos políticos, sociais e culturais do Brasil. Certo? Mas, ao mesmo tempo, né, tem um outro trabalho de um outro cara da Unicamp, tá? É tudo paulista, né? Paulista adora ficar falando do Brasil aí como se eles fossem, né, muito importantes, são, né? Mas, enfim, a grande parada aí é a seguinte, tem um outro historiador que é importante pra caramba, já morreu, o Edgar de Deca, e ele diz o seguinte, ele escreve um livro lá, né, eu esqueci agora o nome do livro dele, mas é um livro que aborda a questão da formação do movimento operário dos anos 20. Fala primeiro do PCB, e depois ele fala da formação em 1928 do Bloco Operário Camponês. E aí, o que ele fala sobre isso? Ele diz que a formação do Bloco Operário Camponês, ele mostra para a gente a concretude da organização do movimento operário marxista no campo e na cidade. Então, havia uma esperança de amadurecimento do movimento operário marxista no Brasil, né, nesses dois ambientes, e com o fato de que esses caras iam combater a estrutura oligárquica, iam garantir uma renovação política do Estado e tudo mais e tal, caramba. Então, o Dedeck ele diz o seguinte, que a Revolução de 30, como é chamada, né, ela não afasta do poder só as oligarquias cafeeiras, né, exclusivamente. Ela também renova o Estado brasileiro
moderniza o Estado brasileiro, mas de maneira conservadora, não garantindo espaço para esse amadurecimento dos movimentos marxistas no Brasil. Então, o Dedecker ele já diz que não foi uma Revolução de 30, foi um golpe. E não foi um golpe só sobre as oligarquias cafeeiras lá, fragilizadas pela crise de 29, né? Foi um golpe sobre o movimento sindical marxista brasileiro também. Então, essa é a primeira questão aí, né? Tipo assim, tem gente que enxerga lá, né, que o ano de 1930 é um ponto de virada, porque garante proteção social e representação para um monte de grupos novos, né? E tem gente que considera que houve, de fato, essa modernização burguesa do sistema político brasileiro ali no sentido das garantias de voto secreto, tudo mais, tal caramba, ou houveram garantias sociais, atendimentos às demandas diversas, mas, no final das contas, isso tudo também matou o movimento sindical. E aí, como, né? Como é que o Dedecker diz que esse governo de 1930... Oi? Fala, Pedro. Posso te atrapalhar? Manda. É justamente por isso que a gente falou lá de 1920, né? Bloco Operário Camponês lá em 1927, porque é dessa participação e dessa tensão do campo sindical, a crise institucional da Primeira República, a crise econômica mundial, período de guerra, estado de sítio, que vai tirando dessa classe, que vai gerar também uma tensão entre grupos que vão negociar com o poder, do sindicato, sindicalismo amarelo, alguns chamam lá de trabalhismo carioca, né? A invenção de um movimento sindicato que negocia com o governo, com os patrões, que, por sua vez, vai tirar a força do movimento revolucionário que existia desde a década de 1920, antes da década de 1920 com o anarquismo e depois com o Partido Comunista. Então perceba como é que isso vai gerar também visões diferentes da historiografia sobre o mesmo fenômeno. Mas o Vargas ele conseguiu capitalizar todas as demandas que estavam em tensão, porque a legislação trabalhista já vinha sendo debatida, as questões já estavam sendo colocadas, também as questões políticas de voto, de participação. O Vargas ele se coloca como esse sujeito que comanda, lidera esse processo, ele consegue ser vanguarda, né? Ele se coloca como vanguarda, desculpa. Ele se coloca como esse sujeito que capitaliza todas essas demandas e que cria algo novo, mas na prática ele só conseguiu ocupar esse vazio, desculpa pela palavra vanguarda que eu usei, ele se ocupa esse vazio da crise institucional brasileira. Desculpa, Zé. Nada. Show. E aí é isso, essa parada que o Pedro está falando é muito maneira, porque o que eu ia inclusive começar essa aula, mas acabei esquecendo na hora que eu ia falar, e aí lembrei agora, né? O meu avô, ele é filho, o meu bisavô, ele trabalhava no gabinete militar do Vargas, né? Então, meu avô, ele era lá torturador da ditadura do Estado Novo, safado lá e tudo mais, né? E aí, enfim, o meu bisavô, ele tinha essa experiência e tal, caramba, ele tinha vários presentes que o Vargas tinha dado para ele, né? O meu avô, que faleceu há pouco tempo, tinha um quadro do Vargas na cabeceira da cama dele, né? Adorava o Vargas e tal, caramba. E a minha esposa, ela é neta de um militante do Partido Comunista em São Gonçalo, né? Então, tipo assim, é muito engraçado como nos meus almoços de família, de infância, o meu avô falava do Vargas pra gente, mesmo sem ninguém ser professor de história, sem ninguém estar falando de história. O meu avô metia uma bronca lá o Vargas era o melhor, Vargas nunca teve um político desse no Brasil e tal, caramba. E, tipo assim, na família da minha esposa, o Vargas é com o perdão da palavra, filho da puta, né? Tipo assim, a princípio, ninguém gosta do Vargas, né? Desculpa aí, né? Tô gravando, olha que ridículo, eu falando palavrão na aula gravada. Mas, enfim, mas é muito engraçado, como, tipo assim, e não é, na verdade, desculpa a palavra, não é engraçado, né? Porque eu trabalhei no arquivo, foi trabalhando em arquivo, com documentação sobre ditadura, que eu conhecia minha esposa, né? E a gente se aproximou muito porque a gente encontrou o documento que registra a prisão e a tortura do avô dela, né? Durante a ditadura do Estado Novo. Então, eu começo achando engraçado, a história é de fato engraçada, porque parece um Romeu e Julieta mesmo, como a Fabiana falou aí, né? Mas a Ana Luísa, desculpa. Mas no final das contas, né, tipo assim, de fato, existe uma série de possibilidades para se olhar para a figura do Vargas e para aquele momento que é a década de 1930. Né? Mas voltando ao assunto aí, né, o grande lance então é esse, é que existe uma percepção de que há uma transformação social e política grande na Revolução de 30 e também existe uma perspectiva de olhar sobre o ano de 1930, que é o de
de freio de amarração do movimento sindical brasileiro, né? E o que significa isso? Bom, a partir de 1930, o então governo Vargas, ele se compromete a construir uma legislação trabalhista para o Brasil. O que significava isso? Bom, é criado o Ministério do Trabalho, é criada uma Justiça do Trabalho para mediar as questões relacionadas à legislação nova, né? E é criada uma lei de sindicalização de 1931. Só que o problema é que essa lei de sindicalização, ela reconhecia que as categorias tinham que ter sindicatos oficiais. Então, como o Pedro estava falando até então, né, todas essas categorias profissionais, elas tinham sociedades, mutualistas, organizações, blocos, né, e a princípio toda essa questão era tratada como uma questão relacionada ao voluntarismo dos trabalhadores, né, de uma determinada região, de uma determinada nacionalidade ou de uma determinada categoria, mas sempre localizada, né? Quando o Ministério do Trabalho ele cria essa lei de sindicalização, o que ele basicamente está dizendo é que não existe mais espaço para negociação com diversos sindicatos. Existe um sindicato oficial, né, e que tem que ter um representante, um delegado no Ministério do Trabalho, e que vai mediar as relações entre os sindicalizados e o governo, né? Então, quem atende às demandas dos sindicatos é o governo, né? E como um mecanismo para tornar clara essa relação entre o sindicato oficial e o Ministério do Trabalho, eles também criam o imposto sindical mais tarde, né? Que é uma contribuição dos trabalhadores com o governo e que é repassada pelo delegado do Ministério do Trabalho ao seu sindicato, né? Então, tipo assim, havia lá uma estrutura dos sindicatos criada de maneira oficial, né? Reconhecida pelo Ministério do Trabalho e com um delegado representante do Ministério do Trabalho, mas, obviamente, que esses sindicatos eles funcionavam como partes dessa grande corporação, que era o Ministério do Trabalho. Então, estavam submetidos ao governante, né? Então, o que acontece, no final das contas, é que esse novo governo que cria uma lei de sindicalização e que reconhece os sindicatos, ele está reconhecendo os sindicatos que quer, né? E dialogando com os sindicalistas que ele quer. E com os sindicalistas que ele não quer dialogar, ou que ele não quer reconhecer, eles são os sindicalistas que vão ser excluídos do processo, perseguidos, presos até, né? Ou convidados a se retirar do país, né? E aí, nesse sentido, eu volto a falar uma coisa que o Pedro já disse também, né? Que a participação da ação católica nos anos 30 é tão importante quanto a ação católica na Primeira República, naquele momento próximo ao Estado, né? E combatendo essa presença aí, né? Do anarquismo, do comunismo e tudo mais, tal, caramba. Então, aqui no texto eu boto assim, ó, pela nova lei, os sindicatos de orientação comunista ou anarquista eram fechados. No lugar deles se reconhecia um sindicato oficial da categoria, neutro, né? Neutro significa que é do governo, né? Sendo governo não é neutro, teoricamente. Para o sindicalismo, as novas legislações eram destrutivas, porque todos os sindicatos que existiam até então, eles precisavam se resumir em um, se sintetizar em um, né? Submetidos ao Estado. Para o trabalhador não sindicalizado até então, o cenário era de abertura para uma forma legal de representação. Então, percebe como, tipo assim, eu ainda termino dizendo o seguinte, né, que pro avô da minha esposa, essa lei de sindicalização era a destruição do legado dele de militância dos anos 20, da década de 10, tudo mais, tal caramba, e para o meu avô, né, para o meu bisavô, essa sindicalização era a única sindicalização possível. Até então, não havia sindicalização para ele, né? Então, há espaço para essas duas coisas, e como o Pedro bem falou, o Vargas ele é muito habilidoso, né? O governo Vargas ele é muito habilidoso na hora de construir essa perspectiva, né? E aí, como eu estou me corrigindo agora, eu vou até passar para o próximo slide, né? Sempre querendo registrar que a gente só fala dessas coisas porque a gente estava lá, né? Eu estou aqui presente, inclusive, vendo o discurso do Vargas aqui na imagem, né? Mas, enfim, das crotices que a gente precisa fazer aí, já que a gente não pode fazer palhaçada ao vivo, a gente faz palhaçada virtualmente, né? Eu sou um varguista, né? Tô lá. Trabalhador bom é trabalhador disciplinado, olha lá, aquela faixa ali fui eu que ajudei a pintar, né? Mas enfim, seguindo aí a parada. Rapaz, já são 11 horas, precisa terminar isso, Pedro, tô no início ainda. Mas vamos lá. Seguinte, gente, como eu estava falando, então, né, o grande barato aí é perceber como o Vargas é habilidoso em construir esse cenário, e aí eu me corrigi, né, eu primeiro falei Vargas, depois falei governo Vargas, porque é difícil fazer essa distinção, né, o governo Vargas, ele foi um dos grandes projetos, uma das grandes orientações para se falar
sobre o governo Vargas é exatamente o professor de história, 80 anos depois, falar Vargas fez, Vargas quis, como se ele personalizasse o governo inteiro, né? Essa era uma parada do governo Vargas, né? Relacionar todas as decisões, todos os meandros, todas as trajetórias do governo à pessoa do Vargas, né? Porque era um governo personalista pra caramba de viés autoritário, né? Então eu boto aqui duas citações, uma do ministro do Trabalho, né, mais tarde, em 1943, já com a CLT sendo publicada, e uma do Vargas lá ainda no início do Estado Novo, em 37. Né? A do Vargas é o seguinte: restauremos na nação, na sua autoridade e liberdade de ação, na sua autoridade, dando-lhe os instrumentos de poder real e efetivo que possa sobrepor-se às influências desagregadoras internas e externas. Então, olha o que o Vargas está falando. Ele está falando o seguinte: vamos fazer um movimento sindical maneiro aí, né? Com o Estado acolhendo as demandas dos trabalhadores, mas sem essa parada de luta de classes. Isso aqui não existe, não. É todo mundo brasileiro, né? Então, o que o Vargas está dizendo é basicamente isso. Ele está dizendo assim, ó, a gente está interessado em garantir para os trabalhadores o que é deles por direito, mas sem esse negócio de militância, fazendo greve, questionando as medidas. O trabalhador precisa entender que se a gente criou os direitos trabalhistas é porque a gente sabe que é melhor. Né? Então, há lá um surgimento de um governo que atende demandas sociais, mas de uma forma extremamente autoritária e centralizadora, né? Negando luta de classe, negando disputa e tudo mais, tal caramba. E aí o Pedro complementa aí falando do discurso da corrente católica ganha espaço político, exatamente. A ação católica, né, cola no Estado, exatamente defendendo lá, né, que não há disputa, né, que não há luta de classe, né? É uma sociedade extremamente corporativista, né? Eu, em sala de aula, gosto, inclusive, de dar esse exemplo, né? Quando a gente fala numa sociedade corporativista, a gente está basicamente dizendo que o povo brasileiro precisava se enxergar como um corpo só, né? E um corpo não fica lá, né, se sabotando, né? Na verdade, o que faz mal ao corpo é o agente externo, né? E tudo mais. E, enfim, vou ler só o texto aqui do ministro do Trabalho lá com a CLT e depois eu vou passar já para outra, para falar da CLT de fato. Ó. O Alexandre Marcons Filho, que era ministro do Trabalho, ele fala assim, ó, no sentimento dos trabalhadores brasileiros, a palavra do presidente Vargas tem uma ressonância mais profunda do que as outras. É a voz de um amigo, é o ensinamento de um guia, amigo de todas as horas, desde muito tempo, desde os primórdios de sua candidatura, quando incluiu na plataforma de governo a resolução do problema social de então por diante. Sem descanso, nem fadiga, construiu para ele um monumento legislativo de dignificação do trabalho humano. Então, olha como esse cara está falando das garantias dos trabalhadores. Ele está ignorando completamente lá o sindicalismo, ele está ignorando o avô da minha esposa e ele está falando para o meu bisavô, dizendo assim, ó, você que estava aí se ferrando, trabalhando 14 horas por dia, eu fiquei no meu gabinete trabalhando essa legislação por você, tá? Então, você me deve isso. Né? Então, essa é uma parada clara do discurso do ministro do Trabalho, né? Os direitos trabalhistas eles não têm a ver com a militância, eles não têm a ver com a luta de classe, eles não têm a ver com o bloco operário camponês ou com qualquer outra sociedade sindical. Ele tem a ver com o governante, com o Vargas. Então, o trabalhador brasileiro ele tinha uma relação direta, ele era obrigado a ter uma relação direta de fidelidade com o governo. Né? Aí tem aí a carteira profissional do Vargas, né? É a primeira carteira de trabalho, simbólica, e tá o velhinho lá e tudo mais, tá o caramba, com a cara dele ali e tudo mais, né? E aí esse texto aqui é um texto que é maneiro também, já apareceu em prova da UERJ, então vale a pena a gente ler junto, eu vou ler rapidinho, falar sobre ele e passar direto aí, tá? A carteira de trabalho, ela aparece assim, ó, com esse texto aí, lá em 1943. Por menos que pareça, e por mais trabalho que dê ao interessado, a carteira profissional é um documento indispensável à proteção do trabalhador, que registra as relações de trabalho, né? Vincula você lá a uma legislação trabalhista. Elemento de qualificação civil e de habilitação profissional, a carteira representa também um título originário para colocação, prescrição sindical e ainda um instrumento prático do contrato individual de trabalho. Então, está vinculando o trabalhador ao seu trabalho, à legislação trabalhista e ao sindicato do Ministério do Trabalho. A carteira, pelos lançamentos que recebe, configura a história de uma vida. Quem a examina logo verá se o portador é um temperamento aquietado ou versátil, se é uma profissão escolhida ou ainda não encontrou a própria vocação, se andou de fábrica em fábrica como uma abelha, ou permaneceu no mesmo estabelecimento subindo a escala profissional. Pode ser um padrão de honra, pode ser uma advertência. Então, olha que maneiro, né? O Vargas está entregando uma carteira de trabalho para os trabalhadores e está dando uma boa e bela ameaça, né? Ó, fica ligado aí, anda na linha, trabalha direito e, principalmente, não fica se filiando a essas sociedades sindicais, a esses partidos aí, não, porque você vai ficar avisado, né? A tua carteira de trabalho vai revelar isso, né? Vamos lá. Beleza.
Acabou a Era Vargas, né? 1930, 1945, o Estado Novo acaba em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial. Até aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Porque agora eu vou imprimir um sprint maior aí para ver se a gente consegue terminar até 11h20. Tudo tranquilo aí, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Beleza. Então vamos lá, vamos terminar. O Vale quer. Fala, Vale. Ah, tá. Acho que foi zoação, né? Beleza. Tranquilo. Ó, fica ligado aí que daqui a pouco o Pedro também vai aparecer nos movimentos aí. Só que o Pedro é mais subversivo, comunista, safado. Vamos lá. Seguinte. Bom, quando a Era Vargas termina lá em 1945, né? O que a gente precisa olhar para o Brasil, mas a gente precisa também olhar para o contexto internacional, né? O cenário já é outro, né? Então, tipo assim, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre o Brasil é que quando o governo Vargas termina em 1945, a gente não tem nenhuma ruptura grande no que diz respeito às relações trabalhistas e sindicais, né, em relação à Constituição de 46, por exemplo. Né? Então, a legislação do trabalho e da sindicalização, da representação sindical unificada e da existência do imposto sindical vinculado aos delegados do Ministério do Trabalho continua existindo. Então, tipo assim, a gente tem agora um Estado democrático de direito, mas os sindicatos ainda são unificados, né? A representação sindical ainda é unificada e o imposto sindical ainda é repassado pelo Ministério do Trabalho. Então, quem for o ministro do Trabalho vai ter um grande poder de ação sobre os sindicatos, né? Obviamente que o partido criado pelos varguistas lá do Estado Novo, né, o PTB, ele vai ter um interesse grande em continuar sempre vinculado ao Ministério do Trabalho exatamente para manter essa relação com o trabalhismo, né, com o movimento trabalhista no Brasil. Mas isso não é tudo, porque o contexto internacional também contribui para que essa Constituição se mantenha conservadora e para que os sindicatos continuem sendo parte desse corporativismo de Estado. Por quê? Porque lá em 1947, o presidente dos Estados Unidos, um cara chamado Harry Truman, ele faz um discurso, né, que é conhecido como Doutrina Truman, onde ele convoca o mundo livre a combater a ameaça socialista. E o que o Brasil faz? O que o presidente do Brasil, o Eurico Gaspar Dutra, faz? Ele adere a esse bloco se posicionando internamente. Na verdade, a política brasileira se posiciona, né? Então, vários deputados do Congresso Nacional Brasileiro começam a fazer discursos contra o PCB, que é um partido que foi legalizado em 1945 para concorrer às eleições. Tem até um desempenho maneiro, né? Para vocês terem uma ideia, né? O Iedo Fiuza, que foi o candidato a presidente pelo PCB em 1946, ele tem 12% dos votos, então ele tem um desempenho maneiro, né? Isso está muito relacionado ao fato de que a União Soviética era vista de forma muito positiva no Ocidente por causa da derrota dos nazistas, né? Pelo papel que teve na derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial. O Aran está falando que o PCB passou mais tempo na ilegalidade do que na legalidade, mas muito mais mesmo, né? E aí, enfim, voltando, né? Então, em 1947, você tinha um Partido Comunista no Brasil militando, tinha alguns deputados, eu não lembro exatamente quantos no Congresso Nacional, eu acho que 12, né? Mas, em 1947, o governo brasileiro rompe relações diplomáticas com a União Soviética e caça o mandato dos deputados do Partido Comunista no Brasil, alegando que eles eram comprometidos com um cenário antidemocrático. Então, que num cenário de redemocratização pós-Estado Novo, não era possível ter um partido que representava um outro viés autoritário e tudo mais, stalinista e tal, caramba. E aí, enfim, a última coisa que a gente precisa falar aí é o seguinte, é que se o PCB está caçado a partir de 1947, ele atua na ilegalidade, né? E a militância oficial é a militância vinculada ao Ministério do Trabalho, corporativista, junto a esse movimento trabalhista do agora PTB, né, do partido do legado varguista, né, a gente tem um grande problema aí, que é o seguinte, existe lá, né, um movimento liberal modernizador pós-45 no Brasil, né, e que defende a entrada do capital externo, do produto americano, da modernização do nosso parque industrial, com amparo no capitalismo, nos Estados Unidos, tudo mais, tal caramba. E existe o trabalhismo, que não é avesso a isso, mas que questiona essa entrada do capital externo por uma questão muito clara. Né? Se entra o capital externo, se entra multinacional, né? Se entra investidor estrangeiro aqui no Brasil, ele entra por um motivo. Qual é a demanda da multinacional quando vem para o Brasil? Quando sai da Alemanha, quando sai dos Estados Unidos, quando sai da Itália e vem para o Brasil?
né? É encontrar um cenário mais lucrativo. E o que significa encontrar um cenário mais lucrativo? Né? Significa encontrar um trabalhador que é menos remunerado, significa encontrar um sistema de tributos que é mais baixo e que facilita a ampliação do lucro e tudo mais. Né? Então, tipo assim, você tem nesse período aí que a gente chama de intervalo democrático, entre 1946 e 64, uma entrada grande, uma enxurrada de entrada de multinacionais, de capital externo no Brasil. E essa entrada do capital externo, ela coloca o trabalhismo em xeque. Por quê? Porque o trabalhismo é uma ferramenta de Estado. E o Estado estava se modernizando com o amparo dessas multinacionais. Então, como é que o Estado precisa responder a essas multinacionais? Garantindo a fragilidade dos direitos trabalhistas, né? Garantindo um controle dos salários, garantindo um controle da legislação trabalhista, um controle dos sindicatos e tudo mais. Então, tipo assim, há uma espécie de divisão dentro do próprio trabalhismo entre uma percepção que é a seguinte: a gente está se modernizando cada vez mais, a gente está se desenvolvendo, recebendo multinacionais, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa preservar a garantia de que a gente vai garantir direitos trabalhistas, um salário melhor, programas de reajuste salarial suficientes para atender a demanda dos trabalhadores. Né? Então, tipo assim, isso é o caos do intervalo democrático, né? Porque você tem um movimento sólido para tentar atrair multinacionais, e ao mesmo tempo você tem um movimento sólido para tentar manter a base dos trabalhistas lá com o PTB, com o Ministério do Trabalho e tal, caramba. Aí a Ana Luísa está perguntando, para ser trabalhista tem que ser protecionista obrigatoriamente? Pois é, Ana Luísa, em tese, sim, em tese, para você garantir os direitos dos trabalhadores via Estado, lá naquele intervalo democrático, era preciso defender o capital nacional, ou um ambiente em que você pudesse barganhar com os seus empresários, né? Mas aí é que está. Por outro lado, não, porque, obviamente, uma vez que essas multinacionais chegam aqui e trazem empregabilidade, né, você bater de frente com as multinacionais era basicamente obrigar elas a reduzir os seus investimentos aqui. Então, o que há no intervalo democrático é o amadurecimento de uma relação que é muito clara hoje em dia, né? Direitos ou emprego. É isso que as multinacionais trazem como o debate do trabalhismo no intervalo democrático. Se você garantir mais direitos, talvez as multinacionais reduzam o seu grau de investimento aqui, e aí você tem menos emprego. O que adianta ter direito sem ter emprego? Né? É uma dicotomia meio doida que o trabalhismo traz para a gente nesse cenário do intervalo democrático. Beleza? E aí, o que você tem nos gráficos é uma parada muito doida, porque, tipo assim, você tem períodos de desvalorização salarial relativamente médios aí, e, de repente, aumentos muito bruscos no salário mínimo, porque existe uma tendência desses governos trabalhistas em tentar atender as suas bases quando elas estão no esgarçamento lá da baixa remuneração ou da diminuição dos direitos, da piora na qualidade de vida, entendeu? Ó, o Pedro falou aí para o Lucas, em termos de discurso do poder, nos dois momentos foi muito presente o anticomunismo, desde a Revolução de Outubro de 17. Essa se tornou a tônica do Estado para fechar os regimes. Está falando sobre a questão do Partido Comunista e tudo mais, viver na ilegalidade. Vamos lá, vamos seguir em frente aí, que falta pouquinho. Né? Um dos expoentes desse movimento trabalhista, aí, né, dessa alternância de percepções sobre o que deveria ser o trabalhismo, se ele deveria ser protecionista e garantir direitos, ou se ele deveria ser mais aberto a investimentos externos e garantir os empregos, a empregabilidade, a modernização e tudo mais, né? Aparece a figura do João Goulart, que é tratado como presidente da República Sindicalista durante boa parte do intervalo democrático. Ele foi ministro do Trabalho lá do governo Vargas, ele foi ministro do Trabalho do governo JK e ele foi ministro do Trabalho do governo Jânio, né? O Aran falou assim, se a abertura para o capital externo e multinacionais cria um cenário desfavorável para as empresas nacionais, porque os liberais dizem que a ampla concorrência com esse mercado externo traria um desenvolvimento para o Brasil. Bom, no final das contas, Aran, dentro desse intervalo democrático, a abertura para o capital externo para as multinacionais não cria um cenário desfavorável tão grande assim para as empresas nacionais, porque elas se concentram em algumas atividades. Então, as empresas nacionais, elas não necessariamente concorriam com as multinacionais nos produtos que elas eram atendidas. Então, é por isso até que no Brasil a gente tem, né, determinados setores que ainda concentram o empresariado nacional, como a infraestrutura, né, a produção
de alumínio, a construção civil, né? Então, tipo assim, há um espaço ali delimitado para a atuação das empresas nacionais e que vem sendo amadurecido desde esse intervalo democrático, né? E há um espaço para a entrada multinacionais com os produtos de bem de consumo, né? Automóveis, eletrodomésticos, eletrônicos, etc. e tal. Né? Então, tipo assim, esse espaço de confronto entre o empresário nacional e o estrangeiro, ele nem sempre ele acontece explicitamente. Mas a pergunta que tu está fazendo é a seguinte: qual era o discurso que achava que isso era desenvolvimento? Né? No final das contas, é um discurso também bastante atual. Né? Quando você fala lá do final de 1945, você está falando do auge da política de boa vizinhança. Os Estados Unidos querendo mostrar o Zé Carioca, querendo mostrar os produtos deles, o cinema hollywoodiano aqui no Brasil e tudo mais, e a gente vendo e tendo esses produtos. Né? E para uma boa parte dos políticos brasileiros, e principalmente para a classe média urbana ali, Rio de Janeiro, São Paulo e tudo mais, né, era preciso abrir o mercado brasileiro para o produto externo e para o capital externo para que ele fosse modernizado. Se a gente tivesse só o empresariado nacional produzindo aqui, não haveria esse confronto de modernidade e tecnologia que traria para a gente o que a gente quer e que a gente está vendo e que a gente não tem. Entendeu? E isso é muito atual também, né? Essa questão de perceber que se a gente não abrir o nosso mercado, a gente não vai ter o melhor, né? Porque o melhor está ali vindo de fora da tecnologia estrangeira e tudo mais. Tá, caramba. Tá, beleza? Ó, o Lucas perguntou aí, acho que para o Pedro, em relação ao negócio Ah, não, é para mim mesmo. Esse discurso desenvolvimentista entre 46 e 64 tem a ver com os chamados Golden Years dos Estados Unidos? Tem, isso. Acabei de falar aqui agora, né, sobre a questão da política de boa vizinhança, que depois, durante o intervalo democrático, vai mudar para a Aliança para o Progresso, porque ganha um incremento do Fundo Monetário Internacional para investir em modernização e endividando os países. Tem a ver sim. Beleza? Vamos lá. Voltando a falar do Goulart agora, só para a gente terminar aí. Né? O Goulart, ele é, então, uma representação... O Aran falando, entendi. Então, investir em tecnologia de ponta levaria muito tempo e gastaria muito dinheiro. Então, prefere-se importar. Importar ou atrair o investimento do capital externo para cá, porque aí isso também constrói a dicotomia com o movimento trabalhista aqui. Né? Se você só importar, você quebra a indústria nacional. E aí os trabalhadores aqui começam a reclamar assim, ó, oh, não sei o que lá e tal, caramba. Né? Quebra não, né? Porque a indústria nacional ainda estava em ascensão. Né? Mas se você só importa produtos, você diminui a demanda por trabalho no Brasil. Se você traz a multinacional, você cria postos de trabalho, traz a modernização e ainda vincula a política trabalhista aos impostos. Né? Essa era a grande parada do desenvolvimentismo desse período do intervalo democrático e que o trabalhismo ele não conseguiu acompanhar. Né? Não dava para defender naquele momento a demanda dos trabalhadores se você estava dentro do Estado, se você tinha que defender a modernidade do Estado. É por isso que, no final das contas, o Partido Comunista, os movimentos sociais seriam tão importantes nesse contexto, porque eles não têm que assumir o compromisso com a arrecadação do Estado, eles têm que assumir o compromisso com entrar de sola nesse sistema, porque ele não serve para os trabalhadores. Né? Não tem que ser conciliatório o movimento social. O movimento social tem que reclamar as demandas. Né? E aí, enfim, só para a gente, mais uma vez, tentar voltar para o Goulart aí, mas não estou reclamando das dúvidas, pelo contrário, é para isso que a gente está fazendo essa videoconferência. Né? O intervalo democrático ele termina, né, com esse governo do João Goulart e com o auge da unicidade do movimento sindical brasileiro, já entrando de sola nesse modelo de desenvolvimentista de entrada do capital externo. Né? O Goulart ele é obrigado a fazer uma escolha como presidente, né? E ele faz a escolha por atender as bases sindicais. E esse atender as bases sindicais, pressionado pelos militares, pressionado pelas articulações já do golpe de 64, né? Ele participa da formulação do que a gente vai chamar de Comando Nacional de Greves, de 62, e que vai começar a reclamar exatamente essa deterioração dos direitos trabalhistas, das políticas remuneratórias, tudo mais e tal, caramba. Esses caras, eles começam a ter um teor mais político na defesa do Goulart como presidente entre 61 e 64 do que das demandas dos trabalhadores de fato, né? Até porque naquele momento as políticas de reajuste eram altas, o Goulart estava na presidência, havia um compromisso grande em fazer reajustes salariais ocasionais e tudo mais. Então, esses caras eles estão fazendo um Comando Nacional de Greve que é totalmente político e já não atende só às demandas dos trabalhadores a curto prazo. Né? O Comando Nacional de Greves ele vira CGT em 1964
e tem uma participação grande na mobilização pelo governo João Goulart durante o golpe de 64. Tanto é que ele é fechado quando vem o golpe lá em 64. Né? O golpe de 64 ele acontece, né? o comando, revolucionário, né? O comando da Revolução, ele vai lá no Congresso Nacional, no dia 1º de abril de 1964, apresenta um documento chamado de Ato Institucional número 1, né? Reclamando a segurança nacional e dizendo o seguinte, a gente vai escolher um candidato para um novo governo que o Congresso vai aprovar, né? E esse cenário vai ser um cenário onde esse novo governo vai poder caçar as instituições consideradas subversivas. A CGT é enquadrada nesse cenário. Então, a CGT e o trabalhismo, eles são perseguidos no início dos anos 60, no início da ditadura, lá em 1964, né? E aí você, obviamente, tem o Pedro reclamando, né, dessa questão aí, né? Tem lá o Pedro, não é o Pedro que está segurando o cartaz, mas ele está logo do lado, olhando para o cartaz e achando aquele cenário ali totalmente positivo, né? Obrigado, Pedro, pelo seu legado de militância aí nos anos 60, né? Eu botei o Pedro aqui, né, que não tem ninguém armado. O Pedro não é bobo, não. Se tivesse alguém armado, ele não ficava, não. Tem filho para criar e tal, cara. Não tem essa parada, não. Botei na outra foto. E aí, só para terminar, vamos lá, gente. Então, tipo assim, o ato institucional número 1, ele dava ao presidente da República poder para caçar senadores e deputados ligados ao trabalhismo, ele dava poder para fechar instituições subversivas, e isso incluía a CGT, mas incluía também sindicatos que naquele momento não estavam vinculados ao discurso da Revolução, ao discurso do golpe de 64. Né? Então, mais de 600 sindicatos Brasil afora sofrem intervenção da ditadura militar, né? E aí, no final das contas, tem duas coisas importantes para a gente falar aí. Né? Fazia parte da política de crescimento econômico daquele governo que se instituiu em 64, né? O controle salarial para gerar crescimento econômico com multinacionais e com a própria indústria nacional também. Então, o plano de ação econômica do governo, ele contava com investimentos de Estado, baseado em crédito estrangeiro, principalmente no FMI, que eu estava falando até então, e na rigidez do controle salarial. Então, a gente tem aqui um gráfico mostrando como o salário, o poder de compra do trabalhador brasileiro com salário mínimo, ele vai caindo durante a ditadura militar, entre 64 e 85, olha como é que ele cai aqui, né? Ele tem um período de sobressalto maior aqui em 78, que a gente já vai falar por que acontece isso. O Lucas Vale fez uma pergunta. O que caracteriza um golpe? Tipo, como os militares acontece, agora eu mando aqui. Não entendo isso. O que caracteriza um golpe, historicamente falando, é o escritor do livro. Né? Né? Então, tipo assim, a gente tem argumentos para definir o que é revolução e o que é golpe. Quando a gente fizer uma aula sobre o golpe de 64, a gente tem várias literaturas para corroborar a nossa visão, mas eu tenho aqui em casa também o livro do coronel sei lá o quê, né, de História do Brasil, que diz que foi revolução, e ele usa os argumentos dele lá também. Isso vai depender muito mais do presente, né? Que tipo de sociedade a gente vive. Se a gente vive numa sociedade que compactou com os argumentos do coronel sei lá o quê, que escreveu aquele livro que fala que é revolução, né, a gente, obviamente, vai estar predisposto a ler esse momento como um golpe, como uma revolução. A história que a gente conta se dá a partir dos valores do presente, né? Acho que o Pedro ligou o microfone aí porque ele quer... Não, só que, conceitualmente, quer dizer, quando se derruba, contesta a ordem estabelecida, as regras constitucionais, legais, e alguém derruba ali, geralmente com viés militar, mas você também pode ter um golpe parlamentar, né? Geralmente tem que estar envolvido com as armas, né? Com as forças armadas, porque qualquer promoção de golpe que fere a ordem constitucional, que fere a ordem vigente, ela vai causar uma reação, ou ela é aceita ou ela não é aceita. E às vezes vem de dentro dos próprios grupos que fazem parte do jogo político anterior. Então, se a gente pega lá o exemplo do Vargas, ele era deputado das oligarquias, fazia parte daquele jogo político, mas, ao mesmo tempo, percebe uma tensão e se aproveita daquilo para promover um golpe de Estado. Se aquele golpe vai ser chamado... Se aquilo que a gente olha conceitualmente caracteriza como um golpe, fere-se a ordem constitucional, fere-se os princípios pré-estabelecidos, e se derruba o governo vigente, se aí, a partir dali, a gente vai desdobrar para conceituar também como uma revolução, ou se vai definir como golpe ou não, aí vira uma disputa intelectual mesmo, analisando através de fontes, documentos. Por isso que não é só um achismo, né? Foi, não foi, tem que ter embasamento, que é o trabalho da pesquisa das ciências humanas mesmo, né? Mas gera disputa, claro, isso gera uma disputa. Mas aí é quando se rompe a ordem
pré-estabelecido, é constitucional, ou vigente, por uma determinada pessoa, geralmente envolve os militares, porque eu posso chegar aqui e falar que quero derrubar o presidente e vou ter que bancar isso, né? Se eu vou ter apoio, adesão ou não dos outros grupos, aí é uma outra questão, tá? Desculpa, Zé. Nada. A Ana chegou a complementar falando assim, ó, complementando a pergunta do Vale, ter a participação civil nesse caso não muda o fato de ser um golpe? Então, depende se há espaço para ampla representação civil, aí é que a gente cai no que o Pedro estava falando, né? Então, tipo assim, há vários espaços para representação civil, mas se uma representação civil é privilegiada dentro do discurso violento e outra não, aí você cai numa armadilha autoritária, né? Que é dizer assim, ó, então a parte apoiou, então é civil também. Não deixa de ser civil, mas também não deixa de ser autoritário, né? Mas vamos lá, ó, o Juan está perguntando livros que a gente recomenda e que falam mais profundamente sobre esse período. A gente ainda pode entrar nesse período e fazer uma aula maneira sobre isso, mas os livros a gente com certeza pode deixar também para recomendar lá no Moodle depois, né? Mais tarde, né, Pedro? É Pedro? Sim. Beleza. Ó, o Gustavo complementou aí também. Em tese, o golpe é uma mudança de dentro para fora do Estado, a revolução seria feita de fora para dentro. Talvez. Talvez dê para chegar aí sim. E, enfim, mas vamos lá, vamos continuando. Então, tipo assim, há um viés interventor sobre os sindicatos e sobre a ação trabalhista pela ditadura militar, né, em 1964, e isso faz com que os sindicatos eles assumam a perspectiva que a gente vai chamar, né, nesse período entre 1964 e o final da década de 70, de sindicalismo de resultados, né, e que hoje em dia a gente chama pejorativamente de peleguismo. Né? Por que peleguismo? Peleguismo é uma referência a uma expressão gaúcha, se eu não me engano, né, do cara que se veste ali, né, do lobo em pele de cordeiro. Né? Então, seria uma referência à liderança sindical que recebe as demandas dos trabalhadores, no sentido de, pô, nosso salário está baixo, a gente está trabalhando demais, a gente precisa de representação, vamos fazer uma greve. E aí aparece aquela representação sindical, aquele delegado sindical falando assim, ó, não, galera, mas do que vai adiantar isso agora? Não, peraí, vamos negociar e tal, caramba. Então, tipo assim, esse sindicalismo de resultados, ele gerou uma desmobilização sindical, não teve muita ação sindical lá, né, nos primeiros anos da ditadura militar, né, e gerou um ressentimento grande no pós-ditadura militar dos sindicalistas, que até hoje usam esse termo pelego para fazer crítica àqueles que vão para a Assembleia para falar mal da greve, para falar mal da mobilização, para falar mal da ação sindical, né? Mas hoje em dia já é num outro contexto também, né? E, enfim, só para a gente concluir, né, esse modelo do sindicalismo de resultados, ele entra em falência na segunda metade, principalmente dos anos 70, exatamente porque você já acumulava aí uns 10 anos de política de compressão salarial e de controle da expansão dos direitos dos trabalhadores, né, e da representação sindical, né, e entre outras questões. Você tem crise do petróleo de 73, não dá para a gente abordar todos os assuntos que fazem que o modelo autoritário se esgarce nos anos 70, mas o resultado foi esse no final das contas. A partir da segunda metade dos anos 70, a ditadura militar ela precisa se comprometer com um processo que chama de reabertura, né? E que está relacionado à condição de vida dos trabalhadores. Enfim, essa aí é uma foto clássica para falar disso, né? Para falar sobre como naquele momento havia lá um crescimento do produto interno bruto brasileiro, uma visão de que o Brasil se modernizava, enriquecia e tudo mais, e ao mesmo tempo havia uma piora lá nas condições de vida do trabalhador, da população mais pobre e tudo mais. E aí, só para a gente terminar, né, no final dos anos 70, a gente tem o surgimento de um movimento diferente, um movimento que questiona exatamente o sindicalismo de resultados, dada a piora na qualidade da relação dos trabalhadores com o governo e dos trabalhadores com seus próprios direitos. Né? A gente chama esse fenômeno de novo sindicalismo, ele surge no ABC paulista, ali, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano, e ele surge a partir de lideranças que tinham algumas características próprias e interessantes. Né? A primeira delas é que esses caras eles já rejeitavam a CLT dos anos 40. Né? Eles dizem que esse negócio de sindicato único ele é uma amarração para o movimento de trabalhadores e que torna a ação dos sindicatos muito mais difícil. Então, esses caras do novo sindicalismo eles já criticam essa questão do trabalhismo unificado lá, do Vargas, do Jango e tudo mais. Né? E eles também estão comprometidos com uma ação política pela redemocratização. Né? E ainda tem um complemento, alguns complementos maneiros, né? Mas o mais maneiro desses é o complemento da ação católica. Né?
A partir dos anos 60, em 1962, a gente tem o Concílio Vaticano II, que cria lá a posição da Igreja Católica a respeito da teologia da libertação, né, que é uma orientação para que os seguidores do Evangelho adotem perspectivas humanísticas no olhar sobre os pobres, que os levem a adotar posicionamento de combate às práticas econômicas e sociais que reproduzem a miséria e a desigualdade, como eu botei aí. Então, tipo assim, a igreja, a partir de 62, estava falando, ó, galera, a gente precisa combater a pobreza, a gente precisa se posicionar politicamente em relação a essa desigualdade social que há no mundo. Em 1968, a gente tem a Conferência de Medellín, que traz a teologia da libertação para a América Latina, para o caso específico dos países latino-americanos, né? Mas aqui no Brasil, as repercussões da teologia da libertação só aparecem na segunda metade dos anos 70, por causa do cenário autoritário que a gente teve entre 68 e 75 aí, né? Então, tipo assim, esse novo sindicalismo, ele surge amparado basicamente nisso, numa crítica à CLT, que amarrava o movimento sindical à unificação da representatividade, né? Se compromete com uma ação política pela redemocratização, para que os sindicatos tivessem liberdade de atuação, para reclamar os direitos dos trabalhadores, né? E ainda tem o amparo da Igreja Católica ali, né? No sentido de que muitos membros desse sindicalismo aí eram padres, ou ex-padres, freis. A gente tem aí um monte de caras que até hoje aí são colunistas, escritores, e que fizeram parte desse movimento do novo sindicalismo, como Frei Beto, Leonardo Boff e tal, caramba. Beleza? E aí, enfim, galera, a gente conseguiu chegar até aqui, né? A gente ainda pretende, em alguma das nossas abordagens futuras, falar um pouquinho sobre o cenário do movimento sindical hoje, com a uberização e tudo mais, mas aí não vai caber na aula de hoje, não coube. Na verdade, não coube nem isso, né? A gente passou do horário para caramba do que a gente queria, pedimos desculpas aí e tal, mas, ainda assim, para mim foi uma experiência maneira e eu espero que vocês tenham gostado.